Gênesis capítulo 2, versículo 9. Olha lá. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 3, versículo de número 6. Deixa mais tarde. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra, Senhor, me dá sabedoria, discernimento nessa noite, para ministrar a cada família, a cada um dos teus filhos que está nesse lugar, aqueles que estão nos vendo pela internet, sejam ministrados e alcançados pelo poder da tua glória, pelo poder da tua unção, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amados, às vezes a gente tem problemas, eu e você, nós temos problema com essa ideia de obediência. Depois, tá? Depois. Nós temos problema com essa ideia de obediência. Temos dificuldade de interpretar o que é obedecer a Deus. Eu vejo muito crente, muito homem, muita mulher de Deus que fala sobre isso, né? Eu obedeço a Deus, eu sou obediente ao Senhor. Mas qual seria o termômetro para nós sabermos se de fato nós temos obedecido a Deus da maneira que Ele deve ser obedecido? Qual é o grau, qual é a régua de medir da questão quando se fala da questão de obediência? A Bíblia diz assim que eu devo obedecer a Deus, as mulheres devem obedecer a Deus como são submissas, devem ser submissas, obedientes a Deus, como são submissas ao seu próprio marido. Então Deus aí está dando uma régua de medir, está dando um termômetro para que a gente entenda o que é obediência. Se eu obedeço, se eu sou submissa ao meu marido, a que ponto eu vivo essa obediência? A que ponto eu vivo essa submissão? Porque quando eu meço isso, eu também entendo até que ponto que eu sou submisso a Deus. Porque não adianta eu falar que eu obedeço a Deus, mas eu não obedeço algumas coisas que a Bíblia diz que eu devo fazer. A Bíblia, na verdade, ela é uma carta de um pai para um filho, para que ele viva bem. É esse o sinônimo da Bíblia. Porque às vezes a gente tem dificuldade. Às vezes eu encontro pessoas, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, pessoas que muitas vezes vêm abrir o coração, e elas têm dificuldade muitas vezes com o pecado, com a dificuldade, com o adultério, com a pornografia. E aí você conversa com essas pessoas, você dialoga com elas, e você vai perceber que o quê? Que grande parte daquilo que ela vive, daquilo que ela contempla sobre a vida dela, é algo oculto, é algo que só ela sabe. São coisas e situações que ela vive, mas de uma maneira escondida, de uma maneira a qual só ele sabe. E muitas vezes a pessoa é casada, o homem é casado, mas ele tem dificuldade com a pornografia, ele tem dificuldade com a internet, ele tem dificuldade com essas coisas. Mas são coisas que muitas vezes ele vai viver, mas não dentro da casa dele. Sabe por quê? Porque ele tem medo dele viver isso dentro da casa dele e ele ser surpreendido pela esposa. Muitas vezes o filho tem problema com droga, mas ele vai usar essa droga onde? Dentro de casa? Não, ele vai usar essa droga na rua, escondida em outro lugar, em lugares que ninguém saiba. Por quê? Porque ele tem temor e medo que a mãe, o pai descubra. O marido tem temor e medo que a mulher descubra, que muitas vezes ele tem essa dificuldade, esse problema com a pornografia. O que é isso? É um temor, é um medo. A gente muitas vezes tem medo de quê? Medo daquilo que a gente está vendo. Então eu tenho medo, porque eu estou vendo minha mulher, se a minha mulher estiver perto e ela descobrir, o que vai ser de mim? Eu tenho medo do meu pai, da minha mãe, porque se ela descobrir o meu problema do vício, meu problema do álcool, meu problema das drogas, como é que vai ser?
E a gente muitas vezes tem que ver se a gente tem esse temor também de Deus. Porque a gente tem temor daqueles que estão perto, mas Deus é algo que está tão perto e tão verdadeiro na nossa vida, e muitas vezes a gente tem dificuldade para lidar com essa situação do temor a Deus. A gente tem mais medo da mulher, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do que de Deus. Por quê? Deus eu não estou vendo. Mas esse é o problema do homem, esse é o nosso problema. Lidar com isso. Deus é algo que você não está vendo, mas Ele é tão presente e tão verdadeiro para mim e para você. Parece que muitas vezes dá um nó na cabeça do ser humano. A gente tem que entender e interpretar isso. O pecado é o problema. Para quem? Para quem que o pecado é um problema? Para Deus? Não, irmão. O pecado não é um problema para Deus. O pecado é um problema para nós. Pecado é um problema para nós. Se eu não pecar, Deus continua sendo Deus? Sim. Se eu pecar, Deus vai mudar? Não, Ele vai continuar sendo o mesmo. Mas qual é o problema? Eu pequei. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. É a morte. Se eu pecar, Deus vai mudar? Não. Mas se eu pecar, eu vou morrer espiritualmente. Entenda isso. Eu vou morrer. Sabe? Alguém vai ao médico. Aí o médico olha para alguém e diz assim, seguinte, pastor Emerson Cação, você tem que parar de comer lasanha. Porque se você comer lasanha e continuar comendo lasanha assim, você morrerá. Aí o pastor Emerson continua comendo lasanha. Aí ele continuou comendo lasanha e comendo lasanha. Aí, porque ele continuou comendo lasanha, o médico morreu. O médico morreu? Não, quem vai morrer? Ele. Deus fala assim, não peques. Aí eu peco. Aí Deus vai mudar porque eu pequei. Não, Deus vai continuar sendo Deus. Quem vai morrer? Sou eu. Agora, a questão é que Deus não tem prazer na nossa morte. É por isso que a maior vontade de Deus é que essa criação, que somos eu e você, criação dele, tenhamos essa facilidade e a gente consiga chegar a essa questão, a esse nível de lidar com o pecado. O problema do homem qual é? É o pecado, é o pecado. Quando eu peco, Deus não me mata, quem me mata é o pecado. Às vezes eu vejo gente falando, morreu, a pessoa errou, onde estava, no lugar que estava, no momento que estava, foi Deus que matou? Não, foi o pecado. O médico falou, para de fumar, senão você vai morrer. Ele não para, aí morreu. Foi Deus que matou ele? Não, foi o pecado. Tem lugares que Deus não quer que ele esteja, que ele frequente, que ele vá. Ele sabe disso, mas ele continua indo. Aí chegou lá, morreu, alguém matou, foi morto. Foi Deus? Foi permissão de Deus? Não, foi o pecado. Foi o pecado. Então o que mais Deus quer de mim e de você é que a gente aprenda a lidar com isso, aprenda a lidar com o pecado. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, a gente precisa aprender a lidar com o pecado. Sabe de uma coisa? A família de Adão está ali. Ele e Eva, é a família dele. Aí Adão vai pecar. Todos os dias à tarde, a Bíblia vai dizer, e você conhece isso, que Deus tinha um encontro marcado com esse homem chamado Adão, porque Deus queria conversar com ele. Naquele dia, Deus chegou, Deus foi ao encontro. Quem não estava lá? Adão.
Então Deus continua na mesma, sabe? A gente peca e Deus continua na mesma. Entenda isso nessa noite. A gente peca, a gente erra e Deus continua sendo Deus. O encontro está marcado, Deus está lá no mesmo momento, no mesmo encontro, na mesma hora. Quem não está lá? Adão. O que acontece aqui? Deus continua sendo Deus, só que o pecado afasta o homem de Deus. Essa questão, quem faltou no encontro não foi Deus, foi Adão. Então o pecado vai nos afastando, o pecado vai nos transformando, o pecado vai tirando eu e você desse encontro. O que cancela essa intimidade, esse encontro, essa aproximação minha de Deus, não é Deus que não quer mais, porque o homem é pecador. Não, Deus vai estar lá e Ele vai estar chamando Adão, Ele está chamando eu e você, mas muitas vezes sabe o que acontece? É que o pecado faz nos afastar de Deus. E tem muita família que o pecado entra e a família acaba se afastando de Deus. Tudo isso por quê? Porque eles vão comer algo que não era para comer. Deus, o problema aqui para Deus, qual foi? Foi o fruto? Não. O problema foi a falta de Adão no encontro. O problema para Deus não foi o pecado, foi a falta do relacionamento. Deus se entristeceu não porque Adão pecou, Deus se entristeceu porque ele faltou ao encontro. Deus fala para mim e para você, não peca, sabe por quê? Porque Deus sabe que se a gente pecar, isso vai nos afastar, vai nos distanciar dele. Então, escute uma coisa, quando a gente peca, a gente acaba distanciando. Foi só Adão que se distanciou? Não, Adão era o cabeça, era a coluna da casa, ele era o líder, como Deus fala. Então muitas vezes a gente afasta a nossa casa, a gente afasta a nossa família. Por consequência, o afastamento de Adão vai afastar Eva, vai afastar a família dele da presença do Senhor. Deus está sempre me procurando, sempre te procurando, mas muitas das vezes as nossas atitudes fazem com que a gente acabe se afastando de Deus. O Éden, aqui há 6.000 anos atrás, teologicamente falando, é o mesmo de hoje, porque hoje ainda tem muita gente caindo, tem muita gente pecando e muitas famílias se afastando de Deus. Não é só Adão que está se afastando, é Adão, é Eva, é a família deles, e tem muitas famílias afastadas de Deus. Agora a questão aqui é, por que Adão caiu? Porque ele e Eva decidiram o quê? Comer do fruto. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, é você que decide, irmão. Diga, é você que decide. É você que decide se você vai viver ou se você vai morrer. Escute uma coisa, a responsabilidade da sua casa está nas suas mãos. Quem decidiu comer o fruto? Eva e Adão. Quem decide sobre a sua casa? É você, irmão. A sua casa vai ser uma bênção, a minha família é bênção do Senhor, é você que decide. A sua casa é você que decide, é você. Deus colocou nas suas mãos essa decisão. Por mais que você diga para mim nessa noite, mas tem ele que não quer, tem ela que não vai, tem ele que eu não sei o que dizer, tem ela que eu não sei o que fazer. A sua casa é uma decisão sua. Se aproxime de Deus, com certeza Deus sabe o que é melhor. No momento certo, na hora certa, Deus vai dizer. Escute, tem 2 cardápios. Por quê? Olha lá o que a gente leu no versículo 9. Tem tudo aí, Adão. Cultiva aí, come aí, está tudo aí para você. Deus tinha dado o alimento para Adão e Eva? Sim, mas eles decidiram comer de outra coisa, de outro cardápio. E às vezes a gente, irmão, dentro da nossa casa, a gente fala que é de Deus, que é homem e mulher de Deus, mas nós estamos nos alimentando de outras coisas que Deus não quer. O problema é que muitas vezes a gente está alimentando a nossa casa, alimentando a nossa família de um monte de coisa que Deus está dizendo não. Mas sabe de uma coisa?
A gente não está vendo Deus. Sabe de uma coisa? Deus não é visível. Sabe de uma coisa? É muito mais fácil eu repudiar, eu dizer não, eu muitas vezes refutar, quando eu tenho temor, quando eu acho que aquilo é errado para o outro, quando eu acho que aquilo é errado para a minha mulher, para os meus filhos, para o meu pai, para a minha mãe. Mas muitas vezes eu tenho dificuldade de refutar, de negligenciar aquilo que é errado para Deus. Irmão, coloca Deus em primeiro lugar dentro da sua casa. Aquilo que não é alimento para você, não é alimento para sua família. A Eva comeu do fruto, ainda deu para Adão. Aquilo que não serve, aquilo que Deus disse não, não alimenta você, não alimenta o seu esposo, não alimenta os seus filhos. Não permita que essas coisas entrem dentro da sua casa, não permita que essas coisas alimentem a sua família, não permita que aquilo que é pecado, que é errado para Deus, seja alimento dentro da sua casa. Não permita. Diga para o teu irmão, nós vamos fazer dieta hoje. Ele disse amém, sim ou não? Fazer dieta, irmão. Dieta do pecado. Tem crente que tem dificuldade para fazer essa dieta, tá? Deus assim, filhinhos, não pequem. Porque Ele sabe que a gente tem dificuldade, tá? Essa palavra é para mim e para você. Quando Deus vem no encontro, Ele fala, Adão, Adão, cadê você, Adão? Adão, aonde você está? É lógico que Deus sabia aonde Adão estava. Quem não sabia onde estava? O próprio Adão. Porque muitas vezes na história da nossa vida, a gente está pecando e a gente não sabe como é que está. Tem muito pecado que a gente já tornou o pecado tão simples e tão real na nossa vida, tão certo que nem a gente sabe, mas Deus sabe. Adão, ali, Deus queria chamar a atenção de Adão. Adão, onde que você está? Presta atenção, Adão, aonde que você está? Olha, vem para mim, presta atenção. Qual é a resposta de Adão? Qual é a resposta de Adão? Adão vai dizer assim, Senhor, eu ouvi seus passos, mas Senhor, eu vi que eu estava nu e tive medo. Olha a resposta de Adão. Eu ouvi os seus passos, Senhor, mas eu vi que eu estava nu e eu tive medo. Qual vai ser a fala de Deus para Adão? Está aí na sua Bíblia, irmão, se você fechou. Qual vai ser a fala de Deus para Adão? A primeira pergunta que Deus vai fazer: Adão, quem falou para você que você estava nu? Viu aí? Quem falou para você que você estava nu? Adão, catuca o seu irmão que está do teu lado e diga para ele, está ouvindo, Adão? Adão, Deus está perguntando para Adão assim, quem está te influenciando, Adão? Quem falou para você que você estava nu, Adão? Adão, quem está falando nos seus ouvidos? Adão, quem você está ouvindo, Adão? Até aqui Adão ouvia quem? Ouvia Deus, mas nós sabemos que a serpente agora falou aos ouvidos de Eva, falou com Eva, e Eva vai transmitir para Adão a mesma conversa. A primeira pergunta que Deus quis saber de Adão é quem estava influenciando Adão. Eu quero perguntar, você que é líder, mãe, pai, você que está aí dirigindo a sua casa, quem é que influencia você sobre a sua família? Quem é que fala aos teus ouvidos na tua casa? A pergunta de Deus foi essa: quem é que está te dirigindo, Adão? Quem é que fala e você ouve, Adão? Adão, quem é que está definindo o seu comportamento, Adão? Eu estava nu, agora Adão se sente nu, diferente. Adão está diferente daquilo que Deus fez. E a gente, irmão, por conta de influência errada, de alimento errado, de se alimentar de coisas que Deus não quer, a gente muda de comportamento, a gente muda de temperamento, a gente começa a ser influenciado aos ouvidos por aquilo que Deus nunca quis. Quem? A pergunta de Deus é essa. E essa pergunta tem que ecoar no teu coração. Quem influencia a tua casa? Quem que você ouve? Por quê? Porque olha só, quando a serpente chegou para Eva e falou assim, ó, qual foi a pergunta da serpente? O que Deus falou para você?
Aí, a serpente vai dizer assim: sabe por que que ele disse isso? Ele disse isso porque ele sabe que se você comer... Eva não pecou no momento que ela comeu do fruto. Ela pecou antes de comer. Por quê? Porque a interpretação dela de Deus já tinha mudado aonde? Quando a serpente falou: sabe por que que ele disse isso aí? Ele disse isso porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual. A gente tem que tomar cuidado sobre o que influencia a nossa família, o que alimenta, o que nos alimenta. O que nos alimenta na mente, o que nos alimenta na alma, o que nos alimenta no espírito. Toma cuidado, tem muita família dentro das igrejas que está acabada, destruída, porque o que alimenta ela é o que vem da televisão, o que alimenta ela é o que vem dos canais, o que alimenta ela é o que vem do... Pelo amor de Deus, às vezes o pessoal dizendo assim: olha, vamos fazer uma campanha, 24 horas sem ver o Big Brother, sem ver não sei o que. Eu vejo crente, irmão, que não pisca o olho para assistir Big Brother. Tem irmão que não perde uma novela, ele falta no culto, mas não falta de ver a novela. Tem irmão que é influenciado por tudo aquilo que está dentro da mídia, tudo aquilo que passa dentro da televisão. Ele é orientado pela moda, por tudo aquilo que passa, o que dizem, o que falam, aquilo que vestem. Irmão, para com isso. Está na hora de você ser influenciado pelo céu, viver as coisas do céu. A sua família é uma família do céu. Então não deixa aquilo que está fora, que está no mundo, influenciar você. Não deixa. Tem muita família que ele diz que é crente, a família é crente, mas o modismo impera. Eu não estou dizendo, irmão, você pode se vestir bem e tudo, mas o que não pode é que essas regras influenciem sua casa. Influenciem sua casa. A gente vê na TV como destruir uma família em 5 capítulos, e um monte de crente lá assim, ó. O Big Brother não está legal não, porque não está tendo muita treta, não está tendo muita briga. Os crentes. Hoje o pau quebra lá, hein? Hoje vai. Irmão, presta atenção. É isso que está alimentando seus filhos, hein? Você está lá vendo lá, e os filhos de olho. Passa lá pornografia, a mulher com o cara com a mulher, traindo, não sei o quê, e os seus filhos crescendo, você vendo, e eles vendo também. Estão de olho lá, ali ó. Vão crescer como? Netflix, vamos lá. Eita, colocaram ali Resgateflix. Vamos lá. Aí, quem tem o controle? Os filhos. Põe o que quer. Tá? Não está vendo nem que o filho está assistindo. Bate tambor, não sei o quê, né? Aqueles filmes só com demônio, cantando ponto dentro de casa, e vamos embora. É isso que está alimentando. Não tem controle nenhum. Não, dá o controle para os filhos, que pelo menos tem um descanso. Não tem controle nenhum. Você sabia, vem para mim, você sabia que, não dá tempo mais nada. Você sabia que quando uma criança nasce, a percepção dela no primeiro mês de vida, sabe qual é o ângulo de visão de uma criança quando ela nasce, no primeiro mês de vida? É um ângulo de 30 centímetros. É medido em centímetros. Ela só enxerga isso, só. Ali, ó. Só. Por quê que é isso? Deus é tão perfeito. Ela não enxerga mais que isso para cá e nem para cá. Esse é o ângulo de visão dela. Por quê? Porque uma criança, quando nasce, ela só precisa enxergar 2 coisas: o rosto da mãe e o peito da mãe. Sério, isso já é fato, comprovado pela medicina. Ela só precisa ver o quê? O rosto e o peito. Porque ela está ali mamando. Normalmente a criança pode ver, se ela não estiver dormindo, ela está mamando, no primeiro dia está assim para a mãe, né? O zoião. É verdade ou não é? Você que é mãe? Ali com a boca no peito e... Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela não tem percepção de quem ela é.
Como é que ela vai adquirir a percepção de quem ela é? Pela mãe. Ela vai saber quem ela é vendo a mãe. A gente, quando nasce na presença de Deus, quando você nasce, qual é a percepção que você tem que ter de quem você é? Pelo Pai, porque você nasceu. Você nasceu. E a primeira imagem que você tem que ter de quem você é a imagem de Deus. Mas aí o diabo vem, a serpente vem. Diz assim: ei, Eva, chega aí, trocar ideia. O que ele disse? Não. Sabe por que ele disse isso? Porque você vai ser igual a ele. Eva já era igual? Sim, ela tinha que ter essa percepção. Mas aí agora a percepção dela está sendo deturpada, destruída. Escuta. Vocês sabe o Zé? O Zé, então. Sabe aquela pessoa que você tem maior estima, você conhece ela, e a pessoa é legal. Aí, de repente, alguém chega para você e fala assim, ó, você conhece o Zé, não conhece? Conheço. Menina, vou falar para você, não conta para ninguém. Você não sabe o que o Zé fez. E aí o Zé. Por mais, vem para mim, por mais que você tenha consideração pelo Zé, que o Zé seja legal, aquilo vai afetar ou não o seu pensamento do Zé. Você não sabe se é verdade ou se é mentira o que estão contando. É? E aí? Você considera o pastor Vandré. Aí eu chego aqui e falo, gente, vocês não sabem o que o pastor Vandré fez, viu? Vocês não sabem o que o pastor Vandré fez comigo. Aí você olha, nossa, coitado do bispo. Então, olha o que ele fez. Você vai olhar para o pastor Vandré igual ainda? Sim ou não? Não, não vai mais. Por mais que você seja o cara. Mas aquilo vai o quê? Afetar. A serpente sabia. O que ela fez? Seguinte, ele está ligado que se você comer, você vai. Escute uma coisa. A queda do homem não foi sangue, não foi guerra. A queda do homem foi aqui. O diabo derrubou o homem, derrubou a humanidade sem derramar nenhuma gota de sangue. E as famílias estão sendo destruídas, irmão, não é de outra forma, elas estão sendo destruídas aqui. Mulher que não confia no marido, homem que não confia na esposa, tem que controlar WhatsApp, não sei o que, Facebook. Por quê? Porque um não confia no outro. O filho que não confia no pai, não confia na mãe, a mãe que não confia no filho, não dá nem para ir ali fora, tem que ficar preso. Aonde você vai? Tem que monitorar, só falta colocar um GPS. E é isso, o diabo está fazendo tudo isso, irmão, e as famílias estão dessa maneira, ninguém confia mais em ninguém. Tem alguém da sua família aí do teu lado? Você pode olhar para ele, olhar para ela e dizer assim, ó, eu confio em você. Tem mãe que fala assim, eu confio em você, filha, mas me dá seu celular aqui, deixa eu ver com quem você está falando. Eu confio em você, meu marido, mas deixa eu ver as mensagens que você tem recebido nesses dias. A maior parte dos casais, o celular tem uma senha, 2 senhas, digital, não sei o quê, e mais um bloqueador, porque se o outro pegar o celular... Tem mulher que não sabe a senha do marido, não sabe. E tem marido que não sabe a senha da esposa. Por quê? Porque não confia. Não confia um no outro. Olha de novo, diga, eu confio em você. Sim ou não? A gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. O que está nos alimentando? O que nos alimenta muitas vezes é tudo isso aí. É a dúvida, é os ciúmes, sabe? É a desconfiança. O povo estava no Egito, quebrado, destruído, acabado. Quando Deus falou assim para o povo, ó, eu vou tirar vocês daí, e eu vou levar para uma terra, qual foi
Qual foi a primeira oferta que Deus fez para o povo, para tirar o povo do Egito? Uma terra que emana leite e mel. O que Deus queria? Deus está dizendo assim, ó, eu vou tirar vocês da cebola, eu vou tirar do alho, do pepino, vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Deus está dizendo assim, ó, eu vou colocar num lugar, eu vou mudar o cardápio. O cardápio de Deus nunca vai ser o cardápio do mundo. O que Deus tem para alimentar a tua casa nunca vai ser. Irmão, se você está sendo alimentado pelas coisas do mundo, não tem como. Deus quer mudar. Se você é de Deus, é uma mulher de Deus, se a tua família é uma família de Deus, é Deus que tem que alimentar. Não tem jeito. Quem está entendendo isso, irmão? A gente tem um monte de coisa que nos alimenta e que nunca foi para ser. Nunca foi. Oi, querida, diga. Pode ser depois? Então tá. Depois na conversa. Tem que ser depois. Ó, escuta, vem. Não vai dar, vou parar. Quando o povo foi para a Babilônia, lembra? Nabucodonosor levou o povo, levou. E quem foi junto? Daniel. Quando Daniel chegou lá, ele viu, e qual era o cardápio da Babilônia? Vasto, o cardápio do rei. Mas aí Daniel olhou e falou assim, vem cá, dá para ser só fruta e verdura? O que Daniel propôs? Não se contaminar, porque aquele era o cardápio da Babilônia. Aí Daniel vai comer fruta e verdura. Ele, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vão comer o quê? Fruta e verdura. Imagina só, irmão. Presta atenção, por quê? Porque com certeza o rei falou assim, ó, aqueles que foram levados, falou assim, eu quero só os caras top, os bambambam, os jovens mais bambambam, e eu quero que sirva o cardápio do rei. Você já imaginou qual que era o cardápio do rei? Aquele banquete, lasanha, picanha, suco, fruta, aquele baita banquete. Aí Daniel vai olhar e dizer assim, não, só um alfacezinho, tá bom. A maioria de nós ia cair de boca no cardápio do rei, porque a Babilônia é isso. Eu já falei aqui a semana passada, o Egito é o povo sem Deus, Canaã é o povo vivendo a promessa de Deus, e a Babilônia é o povo que era para estar na promessa, e porque saiu da presença de Deus, agora está na Babilônia. Só que a Babilônia é assim, um pé na igreja e um pé no mundo. Quando eles foram para a Babilônia, o rei falou assim, não, dá um alimento bom para eles. Lá no Egito era o quê? Cebola. Lá na Babilônia, do bom e do melhor, só que está preso. E tem muita família que está nessa Babilônia, sabia? Ele está ali e parece que para ele está do bom e do melhor, mas ele está preso, ele está escravo, a família dele está escrava. Mas glória a Deus, não está faltando nada, na minha mesa tem tudo, só que o que alimenta ele não é de Deus, não é Deus que está dando esse alimento, isso não está vindo do céu, é a Babilônia que alimenta ele. E pensa Daniel, é o seguinte, vamos começar, aí os caras estão lá, né? Banquete para vocês, Daniel, alface. Banquete para vocês, Daniel, couve. Banquete para vocês, Daniel, jiló. Banquete para vocês, Daniel, beterraba. Toma. Banquete para vocês, Daniel, espinafre. Pensa depois de uns dias, eu quero que aqueles que estavam com Daniel falaram, pô, Daniel do céu. Por quê? Porque Daniel está comendo ali espinafre, beterraba, jiló, e os outros estão comendo do bom e do melhor? E tem alguma diferença? Não. O problema muitas vezes é esse. Sabe por que a gente desiste daquilo que Deus tem? Porque quando a gente está fazendo e vivendo o cardápio de Deus, parece que não vai ter diferença nenhuma. Mas diga para o teu irmão, diga para ele, a diferença sempre vai aparecer. Sabe quando é que a diferença apareceu na vida de Daniel? De Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando foi?
A diferença vai aparecer na hora da fornalha da sua vida, porque daí você está comendo do maná do céu, você está comendo da comida de Deus, você não está envolvido com o pecado, porque se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem comendo daquilo que foi oferecido pela Babilônia, com certeza o livramento da fornalha não haveria. A diferença vai aparecer na hora da cova dos leões, porque naquela hora, Daniel, os leões olhou para Daniel assim, ó, ixi, está cheirando verdura. Não tem cheiro de carne não. Esse aí nós não quer. Está cheirando alface, jiló, beté. Não, esse não. A diferença, irmão, porque às vezes parece, eu estou servindo a Deus, a minha família, eu e minha casa, bispo, estão servindo ao Senhor, mas parece que é igual. O outro lá, ó, carro zero, banquete, do bom e do melhor, só vive nas viagens, e não sei o que, coisa cara, sapato caro, carro caro, casa cara. Irmão, essa diferença, eis que vereis a diferença daquele que serve e que não serve. Você verá, irmão. Presta atenção, aquilo que Daniel fez foi inútil? Nada. Escute, rejeite o cardápio do mundo. Mas o de Deus é só verdura. O diabo sempre vai querer oferecer coisa boa, viu? Juízes capítulo 13 nos fala sobre a mulher de Manoá. A mulher de Manoá vai ver o anjo vai chegar, vai dizer assim: olha, é o seguinte, você vai ficar grávida assim, você achou que você não ia ter filho? Você vai ter, Deus vai te dar um filho. Mas escuta uma coisa, desde já começa a fazer uma dieta. Juízes capítulo 13, começa a fazer uma dieta. Você não é para beber vinho, comida forte, você não pode, você tem que se abster. Por quê? Porque o filho que você vai ter, vai ser um filho que Deus tem um propósito. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus tem um propósito nos seus filhos, irmão. Deus tem um propósito. Você entende isso? Qual é o propósito dos filhos da sua casa? Talvez você diga: bispo, eu tenho um propósito que o meu filho, ele faça faculdade. Eu tenho um propósito que o meu filho seja médico, advogado, engenheiro. Eu tenho um propósito de dar o melhor para o meu filho. Amém, querida? Amém, querido? Pai, mãe, está certo. Mas para isso, você tem que entender algo. Por quê? Quando a mulher chegou para Manoá e falou assim: ô Manoá, é o seguinte, eu vi um anjo aí. E o anjo falou comigo. Sabe o que o anjo falou comigo? O anjo falou o seguinte: que eu vou ter um filho aí. E que Deus tem um propósito nisso. Quando o Manoá ficou sabendo disso, falou assim: ó, não, então, é o seguinte, se tem um propósito, nós precisamos saber como é que Deus quer que a gente crie esse filho. A Bíblia vai dizer no Juízes 13 que Manoá vai orar: Senhor, eu quero ver esse anjo de novo. E aí Deus vai mandar o anjo de volta. Quando o anjo aparece para a mulher de Manoá, Manoá está longe, ela fala: pois dá um tempo aí que eu vou chamar meu marido. Ela sai correndo, vai chamar, olha, o anjo está lá, ele vem de novo. Manoá sai, ele chega na presença. Então, seguinte, anjo, eu preciso que você fale para mim como é que eu devo criar esse filho. Como estão entendendo? Diga amém. Porque tem gente que quer criar o filho, não, deixa comigo. Uns criam na cintada, na pancada, outros no exagero, né? O filho pode tudo, o filho é um Deus dentro de casa. O rei da casa não é o marido, não é o esposo, é o filho, ele que manda. Se ele mandou, está mandado. Mas aí Manoá vai perguntar assim, para o anjo: se Deus tem um propósito no meu filho, eu preciso saber como é que Deus quer que eu crie ele. Você sabe quem é esse filho, né? Sansão.
Deus tem um projeto, um propósito para os seus filhos. E você também. O propósito que Deus tem, Deus colocou no seu coração. O seu filho vai ser uma bênção. Vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. A sua filha vai ser maravilhosa na presença do Senhor. Vai ser bem sucedida, uma mulher de sucesso, um homem de sucesso. Vai ser próspero, abençoado, cheio do poder, da graça e da unção. Mas pergunta para Deus, como é que você tem que alimentar? O que Manoel perguntou? Eu preciso saber o que meu filho pode comer. Essa foi a pergunta, Juízes 13, tá? Porque ele não podia comer qualquer coisa. Se você quer que seu filho seja uma bênção, então não fica deixando ele comer qualquer porcaria no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, não sei aonde. Tudo alimenta ele. Agora está na moda esses influenciadores. Esses dias apareceu lá, não posso falar o nome aqui. Apareceu no trabalho. Uma influenciadora, e todo mundo tirando foto com ela, porque ela tem 20 milhões de pessoas. Nossa, ela tem 20 milhões. Aí eu falei, para com isso. Ainda bem que eu nem estava lá. As pessoas são alimentadas por essas besteiras. Estão esquecendo de serem alimentadas. Deus, o Senhor quer que eu alimente meu filho com o quê? Deus quer que você alimente o seu filho com a palavra, com a oração. Deus quer que você alimente o seu filho com as orientações que você tem que dar. Isso que Deus quer. O seu filho está olhando para você e você é a referência. Você que tem que ser a referência. Eu vejo filhos, desde pequeno, vai dar a papinha. Não quero não, não quero não. Quer cheuiar. Aí, tem criança que para comer tem que dar o cheuiar. Ela só come se der o celular. Aí eu vejo às vezes assim, tá lá. A mãe com o prato na mão, a criança sentada com o celular. Aí a mãe, toma filho. Ele nem olha para a mãe, E ela com a colher. Só come se for na frente da televisão. Lembre-se, a criança, quando ela está mamando, ela tem a percepção o quê? Quem está me alimentando é essa pessoa. Ela não sabe que é sua mãe. Essa pessoa que me alimenta. É essa que eu estou vendo. Então ela me dá alimento. Quando a criança está com o celular ali, vendo não sei o quê, aquele joguinho, como é que chama aquele joguinho agora? Minecraft, né? Esse é bom. Entendeu? Aí está ali. Aí ela está comendo, vendo isso aí. Quem que está dando comida para ela? Minecraft. Porque ela não está olhando. Não está criando vínculo. Deus quer que você crie vínculo. Quantos estão entendendo isso, irmão? Deus quer que a sua família crie vínculo, irmão. Quanto tempo que você não ora? Vem cá, filho. Mano, não tem um monte de grupo da família para um monte de coisa, para falar um monte de besteira. Então agora no grupo da família, hoje à noite vai ter oração aqui em casa. E eu quero todo mundo aqui para nós orar. E aí? Pegou, bebê? Hoje eu uso o WhatsApp para tanta coisa, né? Para fofocar, para falar. Menina, você não sabe o que aconteceu? E mais isso, e mais aquilo. Usa o celular para dizer assim, hoje à noite, toda a família reunida aqui em casa vai ter oração. Tem família que se o pai fizer isso, a mãe fizer isso, o filho vai dizer, oxi, oração? Por quê? Porque nós não estamos alimentando os nossos filhos com isso. Não estamos. O filho da gente ora aqui na igreja. Quando ora? Mas ele é pequeno. Então, filho, pega aqui na minha mão, na mão do papai, né? Vamos orar aqui. Ensina o caminho que ele deve andar. Quando? Porque não se desviará dele. O problema de Adão e Eva
da família deles. Sabe? Foi esse. Para Deus o pecado não é problema. Por que que Deus não quer que você peque? Porque se você pecar, você vai morrer. Mas o pecado não é um problema para Deus, é um problema para nós. E a gente acha que o pecado é um problema para Deus. Ai, Deus, não. Se você pecar, você vai morrer. E é isso que Deus não quer. O que entristece a Deus, pega essa. O que entristece a Deus não é porque eu pequei, é porque eu vou morrer. É isso. O que entristece a Deus é que assim, o cigarro mata, ele vai matando lentamente. O pecado, ele vai matando a nossa família lentamente. Ah, é só um Big Brother, é só um filme, é só um não sei o quê, é só uma novela, mas vai acabando e vai matando. Tem novela todo dia em casa, mas nunca tem oração. Tem novela todo dia em casa, mas nunca tem uma leitura bíblica. Tem novela todo dia em casa, mas nunca se fala de Deus. Tem música secular todo dia em casa, mas nunca tem um louvor. Isso é o que está alimentando a minha casa. Isso é que está alimentando. Aí a gente vai morrendo aos poucos. Morrendo aos poucos. Ali, ó. Sabe? Fique de pé. Qual foi o estágio final do filho pródigo? Qual foi? Lembra? Qual era o estágio final dele? Quando ele disse assim: eu estou aqui comendo o quê? Comendo bolota, comendo comida de porco. Estou aqui nessa. Olha o que estava alimentando. A Bíblia diz que ele caiu em si quando ele percebeu que aquele não era o alimento. E ele vai dizer: lá na casa do meu pai, o alimento lá para os funcionários dele é melhor. Mas que bênção, porque quando ele volta, ele diz assim: pai, eu só quero comer o que o funcionário come. E aí o pai vai dizer assim: não, o alimento que eu tenho para você é um cordeiro. Deus tem o melhor alimento para você, irmão. Deus tem o melhor alimento para a nossa vida. Pode ter certeza disso. Deus tem o melhor alimento. A gente está comendo porcaria e Deus está dizendo assim: o alimento que eu tenho é melhor. E sabe o que Deus quer? Deus quer entrar na minha casa, na sua casa, na nossa casa, para nos abençoar.